Hey everyone, my name is Douglas e hoje nós vamos falar um pouco sobre a palavra it. Você sabe utilizar esta palavra no inglês? Não? Então vem comigo. A palavra it ela tem duas funções primárias na língua inglesa. A primeira delas é substituir palavras que já foram ditas ao longo da frase. E a segunda função é expressar o nosso sujeito oculto. Então vamos pensar sobre o primeiro uso da palavra it. Então, substituição. Imagina que eu estou falando sobre a minha casa. E aí eu dou uma primeira qualidade para minha casa. Eu falo assim, my house is big. Minha casa é grande, my house is big. E aí eu vou continuar falando sobre a minha casa, só que eu não quero repetir a palavra casa. Então eu posso fazer assim, my house is big. It has 7 rooms. Então minha casa é grande. Ela tem 7 cômodos. It has 7 rooms. Vocês perceberam que, ao invés de eu falar duas vezes a palavra casa, por exemplo, my house is big, my house has 7 rooms, eu preferi substituir essa segunda palavra house. Então, para substituí-la, eu utilizei a palavra it. My house is big, it has 7 rooms. Ou seja, quando eu digo que o it pode substituir elementos de uma frase, basicamente ele vai substituir qualquer palavra, qualquer objeto que não tenha sexo, que não seja nem masculino e nem feminino. Mas você fala, Douglas, mas a palavra house é masculina. Douglas, mas a palavra casa é feminina. Tudo bem, o gênero dela no português pode ser feminino, mas na língua inglesa não, é um gênero neutro. A palavra house em inglês é algo neutro. Então não é nem ele e nem ela. É um objeto, é inanimado, não tem sexo. E se não tem sexo, a gente substitui por it, tá bom? Outras possibilidades, pense em animais que você não consegue identificar o gênero. Por exemplo, você está vendo um cachorro na rua e esse cachorro tem filhotes. Então você pode falar coisa do tipo assim, olha, aquele cachorro é bonito, ele tem 7 filhotes. Em inglês você falaria, look, that dog is beautiful, it has 7 puppies. It has 7 puppies. Então, utilizem it para substituir palavras anteriores, palavras que já foram ditas na sua frase. Beleza? Segundo uso da palavra it, ele pode substituir a nossa ideia de sujeito oculto. Então vamos lá. Entenda assim, português e inglês são línguas diferentes. Uma diferença entre elas é que na língua portuguesa nós temos a opção de formar frases em que o sujeito é oculto. Por exemplo, quando você pergunta que horas que o mercado abre, eu posso falar para você, abre às 7. Mas o que abre às 7? O mercado. Na língua portuguesa é possível fazer uma frase dessa sem nenhum problema e você vai entender, assim, sem nenhuma dificuldade. Na língua inglesa, por outro lado, é uma língua que não aceita sujeito oculto. Você sempre preenche a posição do sujeito. Sendo assim, haverá momentos em que você vai precisar preencher a posição do sujeito, mas não tem assim uma palavra em específica para esse sujeito, porque é um sujeito oculto. Então, na língua inglesa, quando você precisar preencher esse sujeito oculto, você vai fazer uso do it. Então você quer perguntar em inglês assim, que horas o mercado abre? Então, what time does the supermarket open? Para que eu possa responder, no português eu falaria, ele abre às 7 ou abre às 7. No inglês eu falaria, it opens at 7 o'clock. It opens at 7 o'clock. Tá bom? Eu vou utilizar o it para preencher essa posição do sujeito. Beleza? Mais exemplos. Aqui eu posso falar, sei lá, em São Paulo, onde eu moro, chove todo dia. Sabe essa frase? Chove todos os dias. Em inglês, se eu quisesse falar isso, eu falaria, it rains every day. De novo, nós temos o verbo chover no português, conjugado com o sujeito oculto, chove todos os dias. Na língua inglesa não tem essa possibilidade, eu tenho que preencher a posição do sujeito. Então, it rains every day. Exemplos de frases famosas que nós vamos utilizar essa estrutura com it. Por exemplo, você pergunta para mim que horas são. What time is it? Tem que ter o it. Não dá para você falar um is em uma frase sem que apareça pelo menos um sujeito. Então, nesse caso, tem que ter o it. What time is it? E aí, para você responder what time is it, você pode falar it is 7 o'clock. It's 7 o'clock. De novo, preenchendo com it. Então você pode perguntar, what is it? O que é isso? What is it? Eu vou te responder, it is an Eiffel Tower. It is an Eiffel Tower. É claro, se eu falar rápido, it's an Eiffel Tower. It's an Eiffel Tower. De uma vez, tá bom? Mas devagarzinho. It is an Eiffel Tower. Digamos que eu queria dizer, é um prazer conhecer você.
É um prazer conhecer você. Em inglês, it is a pleasure to meet you. It is a pleasure to meet you. De novo, usei o it, porque no português eu falo só o é um prazer, sujeito oculto. Em inglês eu tenho que preencher, então não dá pra falar is sem que eu tenha esse it. Então, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Outro errinho que o brasileiro comete bastante é quando nós falamos o verbo gostar na língua inglesa. No português, o verbo gostar, ele não necessariamente exige que você preencha o objeto que vem depois do verbo gostar. Por exemplo, você pode virar para mim e perguntar se eu gosto de futebol e eu falo assim, eu gosto. Eu gosto do quê? Em português não precisa preencher, já ficou subentendido que é o futebol que eu gosto. Porque você me perguntou, você gosta de futebol? Sim, eu gosto. Mas na língua inglesa, o verbo gostar, ele exige que você preencha o complemento dele. Então eu não posso parar apenas do yes, I like. Não, você tem que preencher esse espaço que vem depois do like. Ou seja, se você se perguntasse para mim assim, do you like soccer? Do you like soccer? Eu teria que responder yes, I do, se eu fosse fazer o short answer, ou usando like, yes, I like it. Yes, I like it. Então, sempre que vocês forem utilizar o verbo like com essa ideia de sim, eu gosto, ou não, eu não gosto, no português, que você não vai preencher essa posição, né? No inglês, você sempre vai preencher essa posição com... Nossa, passou... Eu não entendi o que ele falou. No inglês, você sempre vai preencher essa posição com a palavra it. Então, sei lá. Você gosta de filme? Yes, I like it. Você gosta de jogar futebol? Yes, I like it. Você gosta de estudar inglês? Yes, I like it. Tá bom? Sempre colocando esse it. Nunca parem no yes, I like. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, o que eu precisava falar para vocês é isso. Então, utilizem o like de uma forma mais assertiva. Treinem bastante para que vocês possam desenvolver fluência nesse assunto. Deixa aquele likezão para ajudar a crescer esse canal. Esse é o termômetro que vai nos ajudar a entender qual tipo de vídeo vocês gostam. Tá bom, pessoal? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Segue a gente nas redes sociais, eu vou deixar o link do Instagram, do Facebook, vai aparecer aqui do lado ou aqui em cima, sei lá onde vai aparecer. Mas segue a gente lá que vocês vão gostar do conteúdo que a gente produz. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado, até a próxima. Bye, bye! Ok? Você sabe utilizar... My house is big, it has 7 rooms. Nossa! Deixa eu passar. Passou. Vai. Pausou que tá passando avião. Deixa o caminhão passar. Pode mandar. Dá aquele likezão pra ajudar. Deixa aquele likezão pra ajudar a... O que é? Divulgar o canal? Pra crescer o canal. Ah, tá bom. Não, também, tá bom? Não lembro. Facebook. Ah, tá bom. Então...